para esse momento que o Senhor preparou para nós. Mas antes, sentadinhos mesmo, vamos cantar aquele refrão, que aquele que nos chamou é fiel. Vocês sabem? É esse refrãozinho? Ele é assim: aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das por Cristo nosso. Amados irmãos e irmãs, então a gente continua nossa formação. Agora a primeira parte do documento, texto base, fala sobre o ver. Nós vamos ver a nossa realidade, ver os desafios. Nós poderíamos ficar a manhã toda só, padre, perguntando para vocês o que dificulta os jovens a darem um passo no discernimento. Quais as dificuldades da igreja, nós, animadores vocacionais, membros de novas comunidades, em ajudar. Qual é a dificuldade nossa em ajudar as pessoas a discernir? Cada um de vocês vem de uma comunidade, vocês conhecem a realidade do Crato, da diocese, dessa diocese, e devem se perguntar as maiores dificuldades no discernimento quais são. A igreja, no contexto geral, vai apontar algumas dessas dificuldades, e é sobre elas que nós vamos falar agora nesta manhã, na primeira parte da nossa assessoria. Mas antes, eu queria cantar mais uma vez. Eu não sei cantar, não sei se vocês conhecem essa música. A gente falou na homilia sobre a verdade. João Batista foi decapitado porque honrou a verdade. A maior verdade da nossa vocação, a gente acabou de cantar: aquele que nos chamou é fiel, nunca vai nos desamparar, sempre vai nos sustentar. Mas tem uma música que a gente também canta muito e é pautada em muitos corações com uma mentira. Uma mentira. Uma música que a gente canta muitas vezes na missa. Como padre, eu percebo quantas pessoas estão mentindo ao cantar essa música. Cantam descaradamente, mas é uma mentira. Eu acho que vocês conhecem essa música. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem dera se o povo todo que estivesse na igreja cantando essa música, quem dera se nós disséssemos isso, não com os nossos lábios, mas com a nossa vida. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Mas quem são aqueles que fazem a vontade de Deus? Quem tem coragem de fazer a vontade de Deus? Dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para viver do teu amor, para fazer a tua vontade. Mas quando o Senhor nos chama, fica o medo, a insegurança, viver do amor de Deus. Mas eu preciso de outras dependências afetivas, e meu pai, e minha mãe, e minha ex-namorada, e meu ex-namorado, para viver do amor de Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, Ele me chamou. E aqui nós precisamos perceber a verdade da nossa vida e o risco de dizer ao Senhor, na oração e através do canto também, algumas mentiras.
Será que nós estamos dispostos mesmo a fazer a vontade de Deus, a acolher a sua vontade? Cada um deve responder pessoal, na sua intimidade com Deus, essa resposta. Mas aqui nós poderíamos então começar essa primeira parte, né, a caminhada pastoral vocacional, o ver, pensando assim: o que me dificulta, o que me trava para fazer a vontade de Deus, para viver o amor de Deus? Qual é a dificuldade em dizer: eis-me aqui, Senhor, dizer com a vida: eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor? O que me impede? Aí a igreja começa então a primeira parte do nosso documento falando sobre o ver, e começa falando sobre a caminhada da pastoral vocacional, um contexto cultural, social e eclesial. Pensar primeiro a cultura. Quando a gente fala em discernimento, a gente já pensa logo nos jovens. Por que os jovens travam na hora de dar uma resposta? Porque hoje reina entre nós uma cultura da indecisão. A gente chega aos 30, 35, 40 anos, alguns, e não tem a coragem, não tem a força para dar uma resposta. Eu não sei o que Deus quer de mim, eu não sei o que eu quero fazer na vida. Eu já fiz farmácia, jornalismo, pedagogia, mas eu não sei o que eu quero para a minha vida. Só que aqui a igreja, antes de falar dos jovens, ela trata dela mesma, ela trata dos animadores vocacionais, daquelas pessoas que estão à frente, que são formadores, que são os antigos se falavam superiores gerais de congregações. Qual é a nossa incapacidade de ajudar os jovens? Problema cultural a gente já sabe, mas agora o primeiro passo é que nós precisamos responder ao apelo do Papa e da Igreja. Qual que é esse apelo? O desejo por meio de guias especializados. Sabereis empreender um itinerário de discernimento, os processos e os caminhos para descobrir o projeto de Deus sobre a nossa vida. Nós vimos ontem o querigma. Deus que nos ama e porque nos ama nos chama, e chama a um plano de amor, a um projeto. E nós, como igreja, devemos ajudar uns aos outros a descobrir qual é esse projeto, qual é o sentido da sua vida, da sua existência. As perguntas fundamentais da existência humana. Quem sou eu? A minha identidade. Eu sou um filho amado de Deus. Nasci por amor, nasci para amar. E esse amor será concretizado concretamente no exercício da minha vocação, no meu estado de vida. Mas a igreja pede: olha, a dificuldade hoje é nos mestres, naqueles que inspiram, naquelas pessoas que vão conduzir, que vão ajudar. Então, se a gente pensa, por exemplo, o sínodo dos bispos, a fé, os jovens e o discernimento, as conclusões do sínodo foram as seguintes: olha, o primeiro passo, o acompanhamento pessoal do vocacionado. Cada um tem que ser capaz de enxergar da sua história essas marcas, essas pegadas da ação de Deus. Reconhecer na sua trajetória, uma trajetória que é única, que é exclusiva, o chamado de Deus. Então a novidade são os acompanhadores, a figura dos acompanhadores vocacionais. E o texto conclusivo do centro diz: todo jovem tem o direito de ser acompanhado vocacionalmente. Tem o direito ao discernimento. O acompanhador deve assistir pessoalmente o jovem e não apenas acompanhar pessoalmente o grupo. Esses acompanhadores, é importante dizer, não são somente os padres, né? O Papa justamente quer condenar uma visão clericalista. O sínodo quer leigos e leigas, homens e mulheres, acompanhadores, ajudando os jovens no discernimento. Aqui na diocese, o trabalho vocacional, vocês já percebem isso, né? Tem mulheres na formação, na equipe de formadores, acompanhando, né? Pessoas que ajudam, que colaboram nesse processo. E aqui o documento também do sínodo nos diz as qualidades desse acompanhador, né? Tem que ter, em primeiro lugar, uma pessoa de fé. Claro, porque se ela não reconhece-se chamada, como ela vai ser instrumento para chamar?
tem que ser uma pessoa equilibrada, que saiba compreender as etapas do discernimento. Alguém que não acelere demais e alguém que não trave demais. E aqui a pessoa tem que ter a coragem, como o Evangelho, de fazer as correções fraternas. Como João Batista, de dizer: olha, você precisa amadurecer nesse campo. Olha, você precisa inserir ainda melhor na sua comunidade. Olha, você tem que aprender que o matrimônio não é simplesmente um desejo afetivo, um desejo da carne. Que a vocação cristã e a vocação sacerdotal não é simplesmente o fazer do padre que está em jogo. A vocação religiosa não é simplesmente fazer um curso de pedagogia, de enfermagem, né? E a grande pergunta: o que eu vou fazer nessa congregação? E aí o Senhor está dizendo: olha, muito antes de você pensar o que você vai fazer, é o seu chamado a ser a esposa de Cristo, a dimensão esponsal, porque é isso que preenche o coração: esperar totalmente em Deus. Essa resposta e esse olhar espiritual sobre a vocação é o que de fato fundamenta o discernimento cristão. E aí é claro, né? O documento diz: a realidade concreta dos jovens, sem complacência, sem ingenuidade. Os nossos jovens são assim. E aí agora a gente vai ajudá-los a encontrar o caminho, a partir da realidade deles também. Então, nós vimos que a dificuldade é estabelecer os processos e os caminhos para descobrir a vontade de Deus, como está aqui. E nós precisamos de guias especializados. Quem são os mestres de hoje? O problema não está nos jovens, né? A igreja tem jovens. E aqui é uma discussão que se abre em parênteses, né? Sobre a atuação, a própria identidade da pastoral vocacional. Porque tem muitos que defendem que a pastoral vocacional é a pastoral não vinculada a todos os jovens. É claro que o anúncio do Evangelho da Vocação deve chegar a todos, mas especialmente aqueles jovens que já se encontraram com Cristo. É um trabalho posterior de desenvolvimento da vida espiritual. Olha, nós devemos despertar todos, mas tem alguns que estão abertos a acolher o projeto de Deus. E aqui, nós como acompanhadores, devemos entender esses processos. O processo da paciência de Deus. Tem jovem que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para amadurecer. E aqui, se o acompanhador acelera, quantos, na verdade é o texto do padre Amadeu Tintin, abortos vocacionais foram feitos por causa disso? Porque não se soube esperar o tempo certo. Você pega uma pessoa imatura, joga no meio de uma comunidade. Ela vai ser instrumento para atrapalhar a comunidade ou para santificar a comunidade, né? Os antigos que se falavam antigamente nas ordens, os santificantes. Cada congregação tem que ter o seu, cada comunidade tem que ter o seu. Mas você pode destruir a vocação da própria pessoa ou dos outros, né? Lá na paróquia agora tem o Mateus, né? Há 6 anos atrás ele fez os encontros vocacionais. O padre, o reitor, falou: olha, você não tem vocação, desiste disso, porque era muito imaturo. O padre foi firme com ele. Ele se manteve na paróquia, se manteve na igreja, nunca mais foi nos encontros vocacionais. Aí agora que veio na paróquia, ele: padre, olha, aquele chamado ainda incomoda o meu coração. Só que você vai ver na vida dele o que aconteceu nesses 6 anos. Eu perguntei para ele a primeira coisa: você acha que se você tivesse entrado naquele momento, como que você estaria hoje? Ele falou: padre, do jeito que eu era imaturo, nunca que eu estaria hoje no cenário. Então, nós não precisamos ter medo de dizer a verdade aos jovens. E os jovens não precisam ter medo da verdade, porque senão a gente acaba passando a mão na cabeça, dizendo assim: não, você já está pronto, vem, já entra logo, né? E aí a gente acaba cometendo esse aborto vocacional, como diz o padre Amadeu Tintin. É esperar o tempo. Mas para isso, a igreja tem que estar preparada. Precisam de pessoas qualificadas, pessoas que rezam, pessoas que amem as vocações, pessoas que amem os jovens também, que saibam enfrentar os processos deles.
Esses jovens, Deus me livre de trabalhar com jovem. Não tem paciência para jovem. Olha, são os processos. É a vida. Quando você era jovem, você também enfrentava os seus desafios. Então essa paciência, esse tempo de espera, é o que a igreja quer dizer. O discernimento, o desafio é em relação à mediação comunitária, a mediação da igreja, e também sobre o olhar da juventude. E aí o texto diz o sínodo, diz assim: quem ajudará a discernir o grito que nasce no coração dos jovens? Esse grito, esse desejo, né? Talvez se a gente fosse olhar para os nossos jovens hoje, né? Essa carência, um eu te amo, uma mensagem, desmonta totalmente o jovem. Por quê? Porque falta alguma coisa. Então a gente percebe esse grito: a minha alma tem sede, o meu corpo tem sede. Aí eu vou, faço uma tatuagem, aí eu vou, começo a me cortar, aí eu vou, começo a descontar da sexualidade, da masturbação, da pornografia, alguma coisa, para satisfazer um vazio que está dentro, o vazio da minha alma. Então a gente olha para os jovens: eles não têm fé, eles são pagãos, eles são aquilo. Não. Eles não encontraram ainda, muitos não encontraram o caminho, a forma de saciar. Bebe, não sei aqui, mas lá, hoje as mulheres ainda mais do que os homens, bebe, para quê? Para saciar, para dar uma sensação de alívio, para esquecer um pouco o mundo. Mas se a gente lembra eles de que a nossa vida tem sentido em Deus, e se a gente acompanha eles e ajuda eles a encontrar esse sentido, essa alegria, essa paz de quem se encontrou com o Senhor, esse vazio é superado. A nossa vida ganha um rumo, ganha um sentido. Então é a proposta: olha, eu apresento Cristo, eu ajudo esse jovem a relacionar-se com Deus, e a partir disso o próprio Deus vai manifestar a vontade dele para esse jovem. Por isso os acompanhadores, os mestres, não precisam dar as respostas. E aqui nós precisamos saber que são as perguntas que movem o discernimento, e não as respostas. Porque quem de nós pode dizer assim: olha, eu tenho certeza que você não tem vocação? Agora, a partir das perguntas que nós vamos fazendo a esse jovem, a esse adolescente, nós vamos fazendo com que ele perceba: eu não estou preparado, ainda falta alguma coisa. E aqui é claro que as etapas de formação, pensando o discipulado, pensando o aspirantado, mesmo o propedêutico, a igreja fala, é a etapa do discernimento. Quem entra no propedêutico, não é que você entrou no propedêutico para quê? Para fazer a vontade de Deus, e não para ser padre, em primeiro lugar. Porque a vontade de Deus, em primeiro lugar, é a nossa santidade. É a primeira vocação, a vocação a ser santo, a comunhão com Deus. E aí o ser padre é a forma que eu acredito que Deus me chama para concretizar essa santidade. Mas aqui um pai de família, alguém que vai se casar, também encontra-se na vontade de Deus e também vai se santificar pelo matrimônio. Por isso não é o estado de vida que vai me garantir a santidade, mas é o que? Fazer a vontade do Pai. E aqui cai toda a dinâmica do clericalismo, né? Cai toda essa coisa, né, de um status superior aos padres, às religiosas, às nossas comunidades. Não. A pergunta é sempre essa: o que Deus quer de mim? Qual é o meu lugar na igreja? Esse é o lugar meu. Isso que vai preencher o meu coração. Então o sínodo quer mostrar isso. E as respostas diante desses desafios estão aonde? Estão na palavra de Deus. A palavra de Deus ilumina a mente e o coração. A partir dela nos relacionamos com Cristo. E aí vamos percebendo nesses diálogos vocacionais a nossa resposta. Então nós vamos vendo, olha, em primeiro lugar, antes da gente passar por essa parte da descoberta da vida, em primeiro lugar, o que a gente olha para os nossos jovens, a gente olha para a nossa sociedade e a gente percebe o que? Em primeiro lugar, a rapidez como as coisas mudam.
A gente está pensando aqui agora, né? Mas pensa quando eu fiz o discernimento vocacional. Nem tinha o WhatsApp, não tinha esse contato próximo, né, do acompanhador. Hoje, com os vocacionados lá em Anápolis, eu quero falar com eles, eu mando uma mensagem, eles mandam uma mensagem na hora. Praticamente, se tem tempo, a gente vai acompanhando, vai conversando. No meu tempo não era assim. A gente está falando de quanto tempo? 8, 9, 10 anos. Como as coisas mudam. E hoje, por isso é muito difícil de detectar, olha, os jovens são assim, os jovens são lá. Não tem como a gente definir. O fato é que a instabilidade, a rapidez das transformações é o que move a sociedade atual. Tudo muda rapidamente. Diante disso, o que é que nós vamos fazer? Confiar muito mais naquele que chama do que nas estruturas do chamado, do discernimento. Então, em primeiro lugar, é voltar-se para o Cristo, porque esse não muda. A palavra de Deus é imutável. O projeto dele, o plano dele sobre a nossa vida é concreto, é real. E embora a sociedade muda, e esses são os grandes desafios, porque agora você está mudando sem parar, a nossa pergunta é: qual é o sentido da nossa vida? Porque a gente não consegue mais encontrar nem a nossa identidade. E aí a gente vê, né, nas famílias destruídas, a crise das famílias, a destruição dos princípios e dos valores que moldam o ser humano. Todos os documentos de informação, todos, sejam da vida consagrada, seja da vocação sacerdotal, e agora a Mãe Letícia também, falando sobre a vocação matrimonial, o Papa, né, fala sobre essa questão dos valores. E os valores constituídos de cada pessoa nascem justamente nas famílias. São os valores que formam o ser humano. E que com a crise das famílias, esses valores entraram em crise também. Por exemplo, é nas famílias que a gente aprende o valor da fidelidade. Nós estamos falando de vocação, nós é fiel aquele que nos chamou, e nós somos chamados à fidelidade. Só que a primeira experiência de fidelidade que a gente tem é na família. Eu tenho um pai que foi embora. Eu tenho um pai que traiu a minha mãe, ou a minha mãe traiu o meu pai. Aqui, os primeiros valores são de fidelidade, de unidade, de indissolubilidade, né? Da palavra que não volta atrás. Eu dei a minha palavra, eu não vou voltar atrás. Isso a gente aprende aonde? A gente aprende em casa, na família. Por isso que as culturas, as ações anteriores, esses valores da fidelidade, especialmente do cumprimento da palavra, eram muito fortes. Eu dei a minha palavra, eu me consagrei a Deus, eu entreguei a minha vida a Deus. Eu não posso voltar atrás. Se voltar atrás, faz o quê? Como a mulher de Ló, né? A gente estava na primeira leitura. Vira sal, congela. Aquele que põe a mão lá e olha para trás, não é digno de mim. Só que agora esses valores foram relativizados. A gente dá uma palavra hoje, não, padre, pode contar comigo. Amanhã, não, padre, mas é porque está acontecendo isso agora e tudo, e não tem como. Não, irmã, olha, pode contar, eu vou lá. Já volta atrás. Esses valores básicos precisam ser formados. Se a família não dá mais, no discernimento a gente tem que ajudar a formar os valores da fidelidade, da unidade, da indissolubilidade e da fidelidade. Valores que a gente aprendeu em casa, que as gerações passadas, né, a gente aprendeu, e agora a gente não aprende mais. Então, isso gera o quê? Gera fragmentação. Gera a indefinição, a indecisão. Eu não sei em quem eu vou confiar. Eu olho para o meu pai, eu não sei, não sinto segurança nele. Eu olho para minha mãe, eu não sinto segurança nela. Eu olho para minha escola, eu não sinto segurança nos meus professores. Eu olho para os meus governantes, eu não sinto segurança neles. Eu olho para a igreja, eu sinto segurança na igreja. Então, esses marcos referenciais, né? Conversava ontem com a Maria do Carmo sobre isso, da formação psicológica, como isso é
importante da referência, né? Quais são as nossas referências? Quem são os nossos mestres? Você quer ver? Conversando também com os jovens salesianos. Antigamente, era muito claro isso na devoção dos santos. Dom Bosco é a nossa referência. Ele falou, parou. Ele falou, essa é a verdade. E aqui agora, ele vai ser o nosso modelo. Ele vai nos indicar o caminho. Se a gente perde isso, a identidade das nossas congregações vai desmoronando. Ah, São Francisco, eu sou franciscano. Mas qual é a compreensão que você faz de São Francisco? Então passa a ser tudo relativizado, perde a essência, perde a identidade e perde o sentido da existência. Por que essa congregação agora, se eles não cumprem mais o carisma deles? Não é um defeito de Deus que parou de chamar, mas é um defeito, talvez, da compreensão do nosso carisma, da nossa identidade, da nossa missão. E aqui então, nós vemos o que em geral? Homens e mulheres perdidos, o documento diz, homens e mulheres perdidos nos caminhos da vida, como labirinto, sem saber, dando voltas no deserto, 40 anos, rodando, e não chega à terra prometida, não sabe o caminho da terra prometida. No âmbito econômico, a crise financeira, né? As dificuldades de confiar e também a redução da pessoa a partir daquilo que ela tem. Eu olho, o meu está baseado naquilo que eu tenho. Então, você não faz aquilo que você tem. Não se mede as pessoas pelo seu dinheiro. E se o mundo hoje julga pela questão do consumismo, pela questão dos valores, a igreja, especialmente Deus, e a vida religiosa e a vida sacerdotal, não mede as pessoas por aquilo que elas têm. A nossa vida é um dom de Deus, um presente, e eu tenho um valor, uma dignidade. Você não presta para nada. Você não tem valor nenhum. Muitos vocacionados chegam com essa autoimagem extremamente negativa de si. E o discernimento deve ajudar a perceber que para Deus e para nós, o seu valor não é aquilo que você tem. Aqui é o impacto do âmbito econômico sobre a nossa imagem. E influencia também a etapa do discernimento. Perceber que eu sou um valor, eu sou um dom, e que o meu valor é o sangue de Cristo na cruz. É impagável, não tem troca, não tem venda. Eu sou um dom, eu sou amado do jeito que eu sou, e Deus me chamou para essa missão. Esse é o meu valor. Um Deus que me ama, que me criou, que me faz um chamado e que espera que agora a minha resposta seja a retribuição a esse amor. Então, nós vemos, né, a dificuldade dessa construção unitária da pessoa humana. Pessoas fragmentadas, pessoas que não têm mais as referências, instáveis, indecisas. E aí, qual é o nosso caminho? Apresentar uma pessoa, especialmente. Uma pessoa que, como diz o Vaticano II, ensina o ser humano a viver em plenitude a humanidade. Ensina os homens a ser homem. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. O caminho do discernimento vocacional deve estar impregnado da humanidade de Jesus Cristo, das referências, né? Nós falávamos ontem, né, aqui, por causa do Padre Cícero, uma grande devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Mas aqui a gente pode ficar numa devoção baseada apenas nas ladainhas, nas consagrações da devoção, mas uma devoção também encarnada. Como é esse Sagrado Coração? Esse Sagrado Coração é manso,
Como eu faço? Então me ajuda o coração de Jesus a ter um coração manso. Esse Sagrado Coração é humilde. Então me ajuda, Jesus, a ter um coração humilde. Entende a importância da devoção encarnada na vida? O que o Sagrado Coração de Jesus tem a me dizer? Quais são as características desta humanidade de Cristo? Jesus tem um coração porque se fez homem. Porque se fizesse Deus, não teria um coração, simplesmente. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E aqui descobrir a humanidade de Jesus Cristo é o caminho para nós descobrirmos a nossa humanidade, o nosso caminho. Para a gente perceber essa questão do nosso valor, então o documento diz: a descoberta da vida como um dom recebido de um Pai amoroso e providente provoca surpresa e maravilha na pessoa. E em consequência, vamos pensar assim: eu olho, eu percebo, eu não estou no mundo à toa, eu tenho um Pai que não me abandona, que é providente, que me perdoa, é misericordioso, é amoroso, que sabe que eu não preciso mascarar. Esses dias eu falei com um vocacionado, né, de 14 anos, ele quer me convencer que ele já está pronto para o seminário menor. E eu falando para ele: meu filho, calma, né? Bota o pé no freio, você está chegando agora e tudo, vamos com calma. Será que compensa e tudo? Conta um pouco da sua vida. Mas é uma vida perfeita, plena. Ele vai contando: padre, meu pai e minha mãe não brigam, a gente tem tudo, minha mãe tem uma loja, meu pai trabalha na indústria, eu sou acólito na minha paróquia, eu tenho um irmão de 15 anos, um ano mais velho, mas a nossa relação é muito boa. Na escola eu estudo no SESI, tiro notas ótimas, o padre gosta, confia em mim, eu tenho muitos amigos e tudo. Eu falei: meu filho, mas assim, você já é candidato ao céu, não é candidato ao seminário não. Então, ou seja, essa perspectiva: o Pai só vai me amar se eu for perfeito. O Pai só vai gostar de mim se eu for sem defeitos. Se eu mostrar qualquer coisa que eu não sou bom, como namorar, tenta mostrar no começo do namoro, para namorar que é perfeito também. Vocação matrimonial. Se eu mostrar os meus defeitos, pronto, eu vou ser rejeitado. E aí no discernimento vocacional a gente percebe que essa não é a verdade da vida, que a vida é um dom recebido de um Pai que nos ama do jeito que a gente é, mas que nos chama a melhorarmos a cada dia, de um Deus que é Pai, que é providente. Ela provoca o quê? Surpresa e maravilha. Eu fico surpreendido. Por que Deus me chamou? Por quê? A ser padre. E aqui cada um na sua vocação, né? Eu olho na minha paróquia, sempre fui de grupo de jovens, como eu falei para vocês, mas tinham jovens muito melhores do que eu, que rezavam mais, tinham mais obediência que o padre, mais obediência ao padre, e tinha um amor muito maior a Jesus. Mas aqui é um mistério da vocação. Jesus chamou a ser padre o Paulo Henrique, aquele jovem cheio de defeitos, que não se acha melhor do que os outros, mas ao contrário, percebe: olha, se Jesus julgasse a gente como a gente julga as pessoas, eu não seria escolhido. Mas é um mistério, como o Padre Amadeu Tintin, de um Jesus que passa e chama quem Ele quer, onde Ele quer e quando Ele quer. Um Jesus que chama Pedro, chama Mateus, mas que também chama Judas Iscariotes, mas também chama ladrões, prostitutas, gente que não presta. Por quê? É o mistério da misericórdia. Todo chamado é um dom da misericórdia divina. Por isso, para muitos, essa perspectiva de que eu mereço ser padre, eu mereço ser religiosa, eu mereço ser religioso, eu mereço estar nessa congregação, é uma dinâmica que vai frustrar, porque não está vinculado ao merecimento o discernimento vocacional, mas é uma relação de gratuidade. O Senhor livremente, por amor, me escolheu e me chamou. Então, a descoberta da vida, esse daqui é a conclusão que cada vocacionado deve chegar.
descobrir a sua vida. O que é a minha vida? É um dom, é um presente de Deus recebido de um Pai que é amoroso, misericordioso e providente. E aí, diante disso, eu provoco surpresa e maravilha. Esse Pai provoca surpresa e maravilha em mim. E em consequência nasce o quê? A retribuição, o desejo de realizar o projeto de Deus, a gratidão pela comunhão de tantos irmãos e irmãs, a disponibilidade de comunicar aos outros o dom recebido. Então a nossa resposta para todas as perguntas e para todos os desafios dos nossos jovens é Jesus Cristo. Padre, eu estou com medo. Jesus Cristo. Padre, eu estou em dúvida. Jesus Cristo. Padre, eu não sei qual é o caminho. Jesus Cristo. Para todas as perguntas, a igreja não cessa de proclamar em todos os tempos que só temos uma resposta. A nossa resposta é Jesus. E aqui, por isso que o padre disse ontem, se eu não conheço quem é Jesus Cristo, se eu sei muito mais as rubricas do missal do que o Evangelho de Cristo, eu não estou ainda preparado, porque eu ainda não entendi aquele que me chamou. Aquele que me chamou. E daqui a pouco, a gente vai vendo, como essas coisas vão indo embora. E vai ficando o quê? A nossa relação pessoal com o Senhor e com a sua igreja. Podemos passar agora, então, ao âmbito eclesial. Pode passar. No âmbito eclesial, se diz o documento, uma coisa que é visível, acentuada crise das vocações de especial consagração. Crise, seja numérica, cai o número de religiosos, por exemplo, cai o número de casais que querem casar na igreja, de matrimônio, em algumas dioceses cai o número de sacerdotes, cai o número de seminaristas, mas também uma crise qualitativa, aquele desejo, aquele amor a Jesus Cristo, os que estão começando, aquele desejo da ascese, do sacrifício, da entrega, aquele desejo de dar a vida, também é uma coisa que está caindo, também é crise das vocações. Não é simplesmente, eu me lembro, o meu reitor falava sempre isso. Olha, no meu tempo, há 2 décadas atrás, na sexta-feira a gente não comia carne aqui no seminário. A gente tinha que lavar o seminário inteiro, lavar nossas roupas, fazer isso, fazer aquilo. Hoje vocês ganham tudo pronto. Comida na mesa, casa arrumada, os estudos tudo organizado, as roupas lavadas, passadas. Aí o que acontece? Quando vocês forem padres, qualquer coisinha que aconteceu na paróquia, os outros resolvem. Se vira, eu quero tudo pronto. Não tem o mínimo da dimensão do que é a vida, de que os jovens passam, Ah, padre, mas a gente vai ter que acordar às 5h30 para rezar, 5h30 da manhã, e a gente pergunta, mas os jovens lá fora, que passam a faculdade, que passam o dia todo trabalhando e à noite estudando, que hora que eles vão dormir, que hora que eles acordam? Ou seja, esse risco, de uma vida sem sacrifício. Olha, eu estou servindo Jesus que é rei, então é uma vida de rei também. Então, essa é a dimensão do discernimento. Aqui, especialmente os documentos propedêuticos, falam muito sobre isso. Sobre essa desmontagem desses arquétipos, econômicos, dessas coisas, da perspectiva financeira e da visão da igreja, Nós precisamos saber, olha, o que Cristo espera de nós? É o Cristo servo? É o Cristo pobre? É o Cristo obediente? Isso é aquilo que Ele espera de nós. Então, nós vemos a crise na igreja também, uma crise qualitativa. E aí o Papa e os documentos dizem que a crise maior é a falta do testemunho evangélico. A dificuldade em testemunhar a palavra de Deus. Então, de certa forma, no âmbito eclesial, o texto base aponta 3 dificuldades que a gente tem hoje na nossa relação com Deus. Eu diria que 3 correntes. O texto não deixa muito claro. O texto diz assim, olha, a primeira, a corrente que nega toda transcendência. A segunda é o fundamentalismo religioso,
E a terceira, uma espiritualidade sem Deus. A gente poderia olhar para a nossa igreja e dizer assim: olha, a primeira, a negação de toda transcendência daquilo que é espiritual, a gente poderia dizer que está falando sobre a teologia da educação. A gente está percebendo que ela está falando sobre tradicionalistas. Assim, se a gente reduzisse 500 anos da igreja, a gente teria a salvação da igreja. A gente poderia dizer assim: então por que temos que voltar a Trento? Em vez de voltar a Trento, nós voltamos a 2000 anos atrás, as origens de Jesus Cristo, o projeto que Jesus Cristo quis a sua igreja. Por que tem que voltar 500 e não volta 2000? Então a gente percebe, olha, se nega toda transcendência, está errado. Se é fundamentalismo religioso, está errado. E também de uma espiritualidade sem Deus, a teologia da prosperidade, a relação de troca com Deus. Uma espiritualidade sem Deus. Eu busco a minha religião simplesmente para ganhar alguma coisa. O que eu ganho indo à missa todo domingo? O que eu ganho fazendo essa novena? E aí, na perspectiva vocacional, então, o nosso compromisso é o quê? É reler e encarnar o Evangelho na história de hoje, mostrando a verdade de que acompanhar a pessoa na descoberta da sua vocação significa o quê? Promovê-la na sua inteira humanidade. Isso aqui é muito importante, ou seja, antes de ajudar os nossos vocacionados a descobrirem qual é a vocação específica deles, nós precisamos fazer com que eles descubram o que é ser humano, o que é ser gente, as virtudes básicas da humanidade de Cristo: a mansidão, a obediência, o espírito de sacrifício, a pobreza, o respeito, a humildade. Não é assim. A gente chega às vezes no encontro vocacional. Eu me lembro que quando eu assumi a pastoral vocacional, já vamos falando, né, do ser padre, do isso, do aquilo. Mas se você não for um ser humano, se você não aprender a lidar bem com as pessoas, você vai ser padre, mas você vai ser tão ignorante que você vai brigar com todo mundo. Que o acólito errou qualquer coisa na missa, você vai xingar ele na frente de todo mundo. Um padre grosso, sem educação, autoritário, orgulhoso, comunica Deus? Não comunica. Então, aqui a falha esteve a falha na formação, e já é etapa de ajudar ele a descobrir que primeiro ele precisa ser gente, ser humano. E aí agora, com as virtudes humanas, vai ficar mais exceção dos homens. Queremos o céu sem lembrar que para chegar lá a gente precisa caminhar nessa terra. E aqui eu brigo com todo mundo. Não sei repartir, não sei partilhar, não sei fazer nada. Mas eu acho que eu já estou no caminho elevado, na 7ª morada de Santa Teresa. Então a gente vai vendo, olha, é preciso na etapa do discernimento, primeiro construir a humanidade para depois desenvolver essa espiritualidade. Cronologicamente elas acontecem juntas, mas o desafio hoje é a formação humana, é ensinar a ser gente. Porque se o padre é gente, vai ser muito mais fácil para ele cumprir a sua missão. E assim as comunidades, assim os casais e tudo. Você vai ver no matrimônio, né? A grande dificuldade, é a crise do matrimônio, do amor. Não, é porque os maridos não sabem ser gente, não sabem a respeitar. As mulheres não sabem a respeitar. Então não é uma crise da vocação em si, é uma crise da humanidade. Então o anúncio do evangelho da vocação se realiza antes de tudo pelo quê? Pelo testemunho de uma vida credível e entusiasta. Todos também os documentos, especialmente o do Papa Bento sobre a promoção das vocações sacerdotais em 2012, essa educação católica, quando os seminários estavam ainda vinculados a ela, fala sobre o testemunho como aquilo que mais convence, o testemunho como aquilo que atrai. Eu olho para o padre, eu quero ser daquele jeito, eu quero ser aquele padre.
Eu olho para uma religiosa, eu quero ser igual àquela religiosa. Eu olho para um missionário, eu quero ser igual àquele missionário. E assim, os cristãos foram caminhando durante todos esses 2000 anos. Eu quero ser como os apóstolos, eu quero ser como os santos, eu quero ser como a Virgem Maria. Testemunho que atrai. E se a gente perde isso, porque os nossos irmãos protestantes combatem isso, e a gente perde isso também, a gente mutila também uma parte do Evangelho, uma parte do nosso credo. Então, pode continuar. Então, para nós as perguntas, agora nós lembramos, como os jovens somos ministros da sua vocação, chamados a servir o projeto que Deus tem sobre as gerações jovens, ou seja, de sermos ministros do eterno diálogo. Rabi, onde moras? Vinde e vede. Ou seja, cada animador toca o que é mais sagrado, a vida do outro, o encontro do outro com Jesus Cristo. E aqui continua a pergunta: onde moras? E aí nós temos que responder. Os jovens estão perguntando: onde moras? E nós: vinde e vede. Encontrem o caminho. Na oração e no serviço vocacional, somos intérpretes discretos do projeto de Deus sobre as pessoas por Ele amadas e chamadas, colaboradores da graça divina para ajudar os irmãos e as irmãs a descobrir em Jesus Cristo a própria e a sublime vocação. Aqui eu coloquei os números, Esse aqui é o número 14. O que é a nossa missão? Então, na oração e serviço vocacional, nós vamos ser discretos do projeto de Deus sobre as pessoas por Ele amadas e chamadas. Nós vamos ser colaboradores da graça de Deus para ajudar cada um a descobrir a sua vocação. E para a gente terminar essa parte, então, a caminhada vocacional da Igreja no Brasil. Nós vamos então para o 4º Congresso Vocacional, não é verdade? No Brasil agora, no mês que vem. O que esses outros 3 falaram? Até hoje, na igreja aqui no Brasil, nós tivemos 2 anos vocacionais, 1983 e 2003 foram os anos vocacionais. A CNBB discute a possibilidade de 2023 ser o próximo 3º ano vocacional do Brasil. Os congressos foram quais? 99, 2005 e 2010. Só que até agora, a prioridade desses congressos era o quê? A pastoral vocacional em si. Detectar quais eram as diretrizes do trabalho da pastoral vocacional. Como a pastoral vocacional deve ser organizada. Como vai funcionar. São congressos estruturais. A pastoral vocacional tem que ser assim, assim e assim. Agora, por causa do sínodo, esse 4º congresso tem uma diferença. Agora o foco não são mais as estruturas, mas sim a pessoa humana. Como ajudar a pessoa a encontrar o discernimento. Então há uma alternância aqui no olhar. Não as estruturas, mas a própria pessoa humana. O jovem que se coloca no segmento de Cristo e é chamado a descobrir a sua vocação. O 1º ano vocacional, o tema foi o quê? Ajudar a comunidade cristã a reconhecer. Todos são responsáveis pela vocação. Todos. O 2º ano vocacional foi o quê? O batismo. Através do batismo, todos nós temos uma vocação. Vocação não é só ser padre e ser freira. No 2º ano, o tema foi a vocação batismal. E aí os congressos. O 1º congresso foi justamente sobre a igreja ser consciente da sua missão junto às vocações. Desde o padre, a senhorinha lá do apostolado da oração, todos têm essa responsabilidade na vocação. O 2º congresso foi organização, método e planejamento do SAV. O 3º congresso se falou sobre o itinerário vocacional, despertar, discernir, cultivar e acompanhar. Depois, agora, vocação e discernimento. E sempre ressaltando isso. Qual é a metodologia que Jesus deu para a pastoral vocacional? O que Jesus pediu no Evangelho sobre pastoral vocacional? E de fazer discípulos, mas isso foi para todos,
rogai ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Porque Jesus sente compaixão, sente compaixão porque as ovelhas são como ovelhas sem pastor. E aí Jesus faz um pedido a nós, que é a metodologia número 1 da pastoral vocacional: rogai ao Senhor da messe. Uma congregação que não reza pelas vocações, uma diocese que não reza pelas vocações, as famílias que não rezam, um casal que não reza pelo seu namoro, vai ser muito difícil concretizar a vontade de Deus. Então nós vamos vendo, né, que se no início a dificuldade era em prever como vai ser a pastoral vocacional, agora o olhar está sobre o nosso cumprimento, né? Como fazer a vontade de Deus, como fazer com que essa pessoa encontre o caminho. Esses pontos são os pontos importantes que se toca na primeira etapa do documento, sobre o ver. Eu queria, né, agora que vocês, né, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dizer alguma coisa, partilhar alguma coisa que não ficou muito claro. Porque a partir daqui nós vamos agora julgar essa realidade e vamos pensar nas metas de ação. O que a gente pode fazer para melhorar essa situação que encontramos. E aí na segunda parte nós vamos iluminar com a Bíblia e com a teologia essas realidades que nos deparamos. Padre Paulo, a questão que você falou da pastoral vocacional. Pastoral vocacional, ela tem essa dificuldade quando vai nas comunidades. Aí tem vários jovens e ela começa a priorizar aqueles jovens que já fizeram despertar, já teve encontro com Cristo, mas ela e os outros jovens. Essa é a questão da pastoral vocacional. O que fazer com esses outros jovens? Como é que vai acompanhar eles? Se já fez a preferência e dar atenção e fazer reuniões, encontros com aqueles que já fizeram despertar. O sínodo, tanto o sínodo quanto o texto básico, ressaltam muito nas ações práticas a pastoral de o desejo da igreja que as pastorais não funcionassem isoladamente. Assim, o jovem carece, deve ser um grupo de jovens, também assim, não como etapas. Olha, uma coisa são os jovens da Crisma, outra coisa são os jovens do grupo de jovens, outra coisa são os jovens acólitos. A igreja queria a perspectiva de um conjunto. Esses são os jovens de Deus, esses são os jovens em conjunto. E aqui se fala da pastoral de conjunto, porque todas as instâncias deveriam se falar sobre vocação. O anúncio do evangelho da vocação não é exclusividade da pastoral vocacional. Essa é uma distinção do segundo congresso, porque que se fala do SAV. Em muitas regiões se fala serviço de animação vocacional, em outras regiões do país se fala pastoral vocacional. Quem fala pastoral vocacional, se pensa uma estrutura de pastoreio, de condução das almas, é uma organização própria dentro da igreja. Se tudo é vocação, nada é vocação. Se todo mundo tem que cuidar das vocações, ninguém vai cuidar das vocações. Quando é todo mundo responsável, acaba não sendo ninguém responsável. Então, você pensa num grupo, nossa cultura. Mas a igreja está preocupada com isso. E a igreja fala, de um serviço de animação vocacional, que engloba todas as estruturas. Porque a catequese tem que falar de vocação. Os grupos de acólitos, de ministrantes, de coroinhas, têm que falar de vocação. Os grupos de jovens têm que falar de vocações. Então nós temos as etapas: despertar, discernir, cultivar e acompanhar. E a pastoral vocacional deve, juntamente com as outras estruturas que já tem, fazer o despertar, como o senhor falou, Padre Gilberto. Lembrar a todos: olha, se você quer ser de Deus, se você quer ser cristão, você tem que se relacionar com uma pessoa. Não é com uma doutrina. A pergunta não é o que eu vou ter que fazer, se eu posso vestir roupa assim, se eu não posso. Primeiro encontra com Cristo. E aí Cristo vai dizer o que você pode fazer e o que você não pode fazer.
Porque as pessoas pensam a fé como uma doutrina, ou ainda, que é pior para algumas, uma condição moral. Isso pode, isso não pode. É o que o Papa Bento dizia: olha, quem segue Jesus não perde nada. Não perde nada, ao contrário, ganha tudo. Então, primeiro eu encontro com Cristo. E agora Cristo vai me mostrando. Mas aqui a primeira etapa é o despertar. E esse despertar começa onde? Deveria começar nas outras estruturas da igreja. A pastoral vocacional não pode desprezar ninguém. Justamente por quê? Porque Jesus sempre surpreende. Se tivéssemos escolhido aqueles que estavam na comunidade, Zaqueu não seria chamado. Mateus não seria chamado. Ele é um ladrão, todo mundo olha para ele como se fosse um ladrão, ele é cobrador de impostos. Ninguém gosta desse cara aqui. Ninguém gosta dessa pessoa, dessa paróquia. Mas aí Jesus Cristo vai, escolhe ele e chama ele. Então a pastoral vocacional está aberta a todos os jovens, mas ela tem que ter a capacidade de articulação para entrar em todas as estruturas. Agora mesmo, na questão da liturgia, no mês vocacional, nós vamos celebrar o mês das vocações. Mas como vai ser essas celebrações? Na nossa liturgia, as músicas que serão cantadas, os cantos que serão cantados, a palavra de Deus, os testemunhos. Então agora é hora da pastoral vocacional estar junto com a equipe de liturgia, organizando essas celebrações. Na catequese, nos grupos do Crisma e tudo, falando de vocação. É a primeira etapa, é o despertar. Esse despertar, esse evangelho da vocação tem que chegar para todo mundo, porque senão a gente fica iludido. É um monte de gente dentro da igreja, mas fora de Deus. Então a gente tem que dizer: meu filho, olha, é preciso falar com Deus, é preciso desenvolver a vida de oração. A vida espiritual é isso. Então nós ajudamos nesse sentido e acompanhamos aqueles que querem, mas sem desprezar ninguém, justamente porque Cristo sempre surpreende. A nossa metodologia, o nosso olhar está sobre a pessoa de Cristo. Hoje se fala uma linguagem da pastoral vocacional nos encontros, de vocacionalizar a igreja. O senhor falava aí que a pastoral da juventude, os coroinhas, o ECC, todos são responsáveis pela pastoral vocacional, por acompanhar as vocações. E eu penso que, escutando nas dioceses que já iniciaram esse projeto, e com a graça de Deus, no próximo ano, enquanto regional, nós vamos abraçar esse projeto também, que é o projeto Cada Comunidade, uma Nova Vocação. Inclusive a nossa assembleia, que vai acontecer em outubro, esse será o tema da nossa assembleia e o pós-congresso, que vai acontecer aqui no CRAC, a Assembleia do Regional. E aí eu penso que uma vez abraçando esse projeto, a gente vai conseguir realizar esse pedido de Jesus, que é pedir ao Senhor parece, que operar nos parece. O projeto em si é isso, é que todas as pastorais, todo o movimento, toda a igreja reze pelas vocações. Começar a missa, as minutos da missa, a oferecer, da pastoral, começar rezando o ministério de Deus pelas vocações. Então isso, eu penso que com a graça de Deus, quando a gente abraçar também esse projeto em todas as nossas paróquias e comunidades, nós vamos também estar fazendo esse pedido de Jesus. Mas também o Senhor falava da questão da crise. E hoje, quando a gente participa também de um encontro de congregações, o que se vê, o que se fala nessa questão da crise. A crise de vocação, crise. E eu lembro que numa das nossas assembleias, o nosso assessor, ele dizia que Jesus nunca parou de chamar. Ele continua chamando, ele continua passando em nosso meio e fazendo um convite: vem e segue-me. E agora o Senhor falou que a crise não é da vocação em si, a crise é da humanidade. Então, a crise não é da vocação matrimonial, não é da vocação sacerdotal, mas é da própria humanidade. Então, o que fazer para
de certa forma, superar esta crise ou até mesmo mudar, né, esse nome, já que, né, esse mandato de Jesus, né, esse convite que ele fez, ele continua fazendo. Então nós temos jovens, né, esse nosso trabalho enquanto animação vocacional, enquanto animadores vocacionais, aquilo que o padre Gilberto falava, né, acompanhar, né, o jovem que já está engajado, que é coroinha, que é do grupo de jovem, é muito fácil, é muito bom, né? E agora, o que fazer também para aqueles que se fala das novas praças, né, dos novos areópagos? Como fazer? Sobre a primeira questão, né, interessante uma definição do Padre Amadeu Cintini, quando ele trabalha sobre como formar paróquias vocacionais. Ele diz assim: a pastoral vocacional é a pastoral de todas as vocações e a vocação de todas as pastorais. Nós somos pastoral vocacional. Nós somos a pastoral de todas as vocações: sacerdotal, religiosa, missionária, laica, todas as vocações. Mas também a pastoral vocacional é a vocação de toda a pastoral. O Dom Eduardo Pinheiro, nos preparatórios da Jornada Mundial de Juventude, ele dizia: olha, os grupos, né, de expressão de evangelização da juventude que não conduzem a uma decisão vocacional são grupos que falham na sua essência, porque não ajudam o jovem a seguir verdadeiramente Jesus Cristo. Não tem como. Chega uma hora que a gente vai seguindo Jesus Cristo, que Ele nos pede alguma coisa, que Ele nos mostra o caminho. Então, o que acontece? Todos os que trabalham com jovens da igreja devem lembrar isso. Há uma vocação, um projeto, um plano de amor a ser concretizado. Então, a pastoral vocacional é a pastoral de todas as vocações, mas também é a vocação de toda pastoral. Todos devem trabalhar com isso. É responsabilidade de todo o povo de Deus. Segundo ponto, penso, né, de fato, sobre essa crise, o que o Papa e o que os documentos, né, ressaltam é a necessidade de redescobrir a humanidade de Cristo. É a força ainda do impacto da fé, da ressurreição. Cristo está vivo e Ele está próximo de mim. Há alguém que me dá as referências, os critérios. A gente pergunta aqui: como ser um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher? Quais são os critérios, né? E muitos dos nossos jovens não sabem como construir essa humanidade. Porque, olha, o critério é o número de curtidas no Instagram, é a aceitação, é a forma como as pessoas me veem. Nada disso que Cristo nos ensina. Os critérios, os valores são a partir dele. O caminho para a crise da humanidade é reconhecer na humanidade Cristo o caminho. Ele é Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Isso parece que é muito óbvio, mas se nós, eu não conheço aqui a igreja, né, a diocese, os grupos de jovens, mas olhando para Anápolis, para a minha realidade, Brasília, Goiânia, a gente vê tantos que vem à igreja simplesmente a partir das devoluções, uma ruptura. Uma coisa é a igreja, outra coisa é a minha vida. Uma coisa é o domingo lá na missa, outra coisa é eu sair da igreja. Então você vai ver, por exemplo, né, entre os cristãos católicos de missa, por exemplo, muitos vão apoiar a pena de morte e vão dizer assim: não, bandido bom é bandido morto mesmo, tem que matar mesmo. Só que aqui o valor é o quê? O critério é o quê? A sede de vingança, a sede de justiça? Ou é o que Jesus nos pede? O que Jesus ensina? Então aqui são os critérios, os valores, né? Os valores. Os valores nossos são os valores a partir da humanidade de Cristo. E a igreja precisa redescobrir a centralidade de Cristo e de sua humanidade. E o caminho, vocês têm um caminho do Sagrado Coração, né? De forma muito clara. Esse Sagrado Coração que vai nos indicar o caminho das virtudes, o caminho do amor. Por isso se aposta muito hoje na formação humana. Mesmo a CNBB destaca muito a questão das virtudes, né? Como eu falava aqui para vocês. Porque não é uma crise de fé também, mas é uma crise de humanidade. Por que a gente tem poucos
homens, porque a gente tem poucos casamentos, mas a gente tem poucos macho capaz de dar a vida, de dar a resposta, de falar, não, eu vou sustentar, nós vamos casar, vai ser assim e tudo, e a mulher também junto, tendo a coragem, dando a resposta. Tem medo, trava, eu não dou conta, eu não consigo entrar no seminário, deixar a minha família, deixar os meus projetos. Então é uma questão aqui de virilidade mesmo, ou de feminilidade, né? De cada um redescobrir a sua essência aos olhos de Deus. Então eu penso que o caminho para a crise, né? E o Papa também fala sobre isso, né? É redescobrir a humanidade de Cristo. Não adianta. Cada vez mais o mundo caminha para o oposto dessa humanidade de Cristo. A sociedade se torna, infelizmente, cada vez mais pagã. Mas aí nós, cristãos, precisamos recolocar isso. Mesmo entre os católicos, né? Por que vocês não apoiam a pena de morte? Por que vocês não apoiam, né, a esterilização de todos? Por que vocês não apoiam coisas assim que o Evangelho dá uma norma, mas a gente que segue o Evangelho, que está na missa, pensa de outra forma? Não é verdade? Infelizmente. Padre, só para complementar isso que o senhor está dizendo, porque parece que hoje no descobrimento da vocação e também no processo de acompanhamento da própria vida, nós enxergamos Jesus mais como uma ideia, um projeto utópico e não como uma realidade concreta, que eu consigo falar, que eu consigo ouvir e que eu consigo tocar. E isso acontece, não é de hoje, isso é um processo já de muito tempo, e que nós vemos o cristianismo como apenas um consolo, um conforto ou um belo travesseiro que eu consigo encostar na minha cabeça e viver nos meus costumes, na minha realidade, sem ter que tocar a minha vida, sem ter que tocar a minha sociedade. E isso atrapalha muito a vida da igreja, como o senhor já falou, só reitero, a realidade social. É um cristianismo totalmente diferente daquele que for Cristo. E isso nós enxergamos não só na pastoral vocacional, mas nos grupos de jovens e tantos outros grupos, em que eu sou cristão, mas eu defendo coisas que Cristo jamais pensaria em defender. Então, esse é um dos braços da radicalidade da vida religiosa, como também um dos braços da vida da igreja. Tocar a realidade, sentir o Cristo que está no outro. Porque a vocação, ela não está só, nós conversávamos isso ontem, não está só no paramento do sacerdote, não está só no hábito da freira, não está só na consagração nas novas comunidades. Ela vai além. Ela tem que tocar a realidade, ela tem que dar um novo sentido, ela tem que se fazer entender e compreender, porque esse caminho não é só. E quando eu falo nessa crise, quando o senhor fala nessa crise de vocação, crise econômica e tudo mais, é porque parece que há uma perca de sentido de viver. Eu não encontrei ainda a minha razão e eu não encontrei ainda a forma plena de estar aqui. Então, é preciso traçar o meu projeto de vida desmistificando a minha própria visão de Cristo. Porque Cristo ele não é uma pessoa distante. Ele está do meu lado. Então, quando eu faço isso, eu consigo abraçá-lo de fato. Tanto os jovens que estão aqui, que não são seminaristas, são coroinhas, são missionários, são de outras pastorais, podem perceber isso. Às vezes, esse Cristo parece tão distante. Mas por que ele está distante? Será que realmente é o Cristo que está longe de mim ou eu que estou longe de Cristo? Então, eu fiquei muito impressionado quando o senhor começou a falar no início do processo de discernimento vocacional pela oração. Nós nos preocupamos muito em apresentar o projeto da diocese, o projeto de vida da congregação, o projeto de vida das novas comunidades, mas não às vezes nos esquecemos de apresentar uma vida de oração. E isso nós perdemos o sentido. Eu acho que é viável tratar de discernimento, mas procurar na pastoral vocacional esse resgate da própria pessoa que às vezes está imersa em si mesmo e ainda não conseguiu sair para poder dar um passo além e abraçar o Cristo Jesus. De fato, né? Tem uma obra, né, impressionante do Papa
do Papa Bento, que fala fé, verdade e tolerância. Ele começa dizendo que o diálogo com os ateus parte justamente das questões existenciais, né? Do existencialismo. Quem fez filosofia, né? Os autores, especialmente franceses, né? São justamente os ateus, né? Aqueles ateus mais terríveis, né? Que mais dão força, que a partir deles nós podemos apresentar o Cristo. A partir desse vazio, né? A vida não tem significado algum, não tem sentido, é quase uma ode ao suicídio. Mas aí nós que somos cristãos olhamos para isso e dizemos, de fato, a vida não tem sentido, é um absurdo. Se nós tiramos Deus, em si a vida não tem sentido. Parece que algumas pessoas nasceram para sofrer, sofrem a vida inteira. Se a gente bota o caráter pascal de Cristo, a dinâmica da morte, da ressurreição permanente, a cada dia o cristão é chamado a passar por isso, não tem sentido mesmo. E aqui o diálogo, né, com os ateus, com aqueles que não acreditam, mas também conosco, que somos homens e mulheres de fé, começa a partir dessas questões fundamentais da nossa existência. Qual é o sentido da sua vida? Ou para dizer, né, como meu pai dizia, para que você presta? Ou para dizer, como outros santos, né, deixa rastro na sua vida, né? Marca o seu caminho. Daqui a pouco você vai voltar a ser pó. O que a sua vida contribuiu para essa humanidade? O que você deixou? Um pai, uma mãe de família vai dizer: eu deixei meus filhos, meus netos, meus bisnetos. A minha descendência é sinal da minha bênção. Agora nós, religiosos consagrados, precisamos dar uma resposta também. Última colocação para o estudo. Assim, retomando quando você colocava sobre a dimensão do jovem estar em constante dúvida, né, em constante incerteza, isso é um grande desafio para a pastoral vocacional hoje, né, porque nos encontramos diariamente com jovens que tem momentos que está animado, vou entrar e de repente, do nada, isso tem me questionado muito de que forma oferecer um acompanhamento prolongado para esses jovens, né? O que é que você nos orienta diante dessa realidade? Porque semana passada mesmo eu me deparei com uma dessa realidade, onde eu me questionei mais ainda, né? Fui até o Maranhão numa missão e tinha uma jovem que vinha comigo, estava acompanhando: não, eu vou com a senhora, tá tudo certo. Tudo bem, cheguei nisso para a missão, fui visitar, olha, eu preciso comprar passagem, organizar. Na remote eu decidi que eu não vou mais, porque recebi uma proposta de um trabalho, porque recebi a proposta de coordenar o grupo de jovens, então eu vou ficar aqui, vou servir, vou ver o que é que vai dar. Então, essa incerteza, e quando eu comecei a confrontar, né, a gente percebe que não tem uma base ali, né? Eu fiquei perguntando como conduzir essa jovem nesse momento. Então, como a pastoral vocacional encontrar, não existe uma forma, porque cada vocação é única, né? Mas como a gente encontrar esse suporte para a gente não correr o risco de abortar essa vocação, como você fala, ou também de não desistir, porque às vezes a vontade então fique aí que eu vou seguir. Então, que orientação também vocês nos dão diante dessas realidades? Penso que o primeiro ponto, do mais importante, é tirar o discernimento, tirar o olhar dela, o discernimento dela. Essa jovem olhou só para ela, não, porque é o meu emprego e o meu grupo de jovens. A etapa do discernimento não pode ser feita a partir simplesmente da minha vida, mas a pergunta é: quem é aquele que te chamou? Então, o olhar do discernimento, o que nós precisamos fazer como animadores vocacionais, é lembrar aos nossos jovens que eles não estão dando a resposta a nós, que eles estão dando uma resposta a Deus. Por isso eles têm que reconhecer em Deus esse chamado. E se essa jovem reconhecesse: foi Deus que me chamou, ela não teria uma coragem, se ela tem fé, dizer não a esse projeto. Então a dinâmica da oração, da experiência com Cristo, é a dinâmica que nos faz tirar o nosso olhar sobre nós e perceber assim: olha, eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus projetos, eu tenho a minha vida, eu tenho as minhas metas, mas tem alguém que me ama
e que conhece mais ainda da minha vida e que sabe o que é melhor para mim e que pode me indicar o caminho certo. Eu às vezes tomo uma decisão hoje, amanhã eu vejo, não foi boa essa decisão que eu tomei. Então, a dinâmica do dom da vida como um dom que é imerecido, que é gratuito. Eu recebi esse dom. Agora, essa minha vida, como São Paulo dizia, não me pertence mais. Não está mais nas minhas mãos. Pertence a Deus. Então, eu entrego para Ele. E se Ele me falar vai, vai. E se Ele me falar não vai, não vai. Agora, é muito essa imagem, né? O padre, quando eu fui fazer o discernimento, o padre falou no retiro, esse mesmo que falou assim, que o meu outro desafio é que eu não tinha fé. Ele dizia, olha, é como um barco que está saindo, indo embora. E você está aqui à margem, né? Pensando nas imagens do Cristo, né? Do Evangelho. Esse barco está indo embora, né? Pensa que você estava indo embora. Esse jovem decidiu, eu não quero entrar nessa barca. Eu quero ficar aqui na margem. Porque na margem eu posso pisar, eu sei onde eu posso ir. Mas se eu entrar para esse mar, acabou. É Deus que vai conduzir a minha vida. E a pergunta é essa: o controle da sua vida, dos seus passos, dos seus caminhos, ficará nas suas mãos? Porque o barco está indo embora. Claro, como a senhora falou, né? Aí esse barco pode voltar, a vontade de existir. Fala assim, nunca mais esse barco vai voltar aqui no Maranhão. Mas a pergunta é, né? E o tempo de Deus? Será que Deus quer? Então, acompanhando essa jovem, como a senhora falou, é única cada vocação, a gente vai ver se ela teve a capacidade espiritual de dar uma resposta, de entregar a sua vida. É por isso que o discernimento se dá a partir da intimidade com Jesus Cristo. Porque se não for Ele chamando, qualquer outra coisa, uma simples oportunidade de emprego, vai ser uma forma de eu jogar tudo pro alto e dizer, não, não quero. Agora, é interessante, né, dizendo, outro aspecto também, quando eu conversava com alguém sobre isso, de uma jovem, né, muito espiritual, muito, assim, nossa diocese, que servia a paróquia e conhecia os jovens aberta, né, questão social. Foi fazer os encontros vocacionais, aí a irmã falou assim para ela chamava Rosa, chama Rosa, entra na nossa congregação, ela estava fazendo em várias, né? Entra na nossa congregação, porque aí a gente vai te mandar para você fazer enfermagem, você vai estudar, você vai fazer faculdade. Aí ela falou, padre, aquele momento eu vi, olha, não é isso. Se eu quiser fazer faculdade, eu vou fazer o FIES, eu vou fazer o Enem, tudo. Tentaram me conquistar por aquilo que eu ia ganhar, por uma questão financeira. Eu não estou entrando na vida religiosa para fazer faculdade. Eu estou entrando para dar a minha vida para Cristo. E o que ela fez? Essa congregação era justamente a que ela estava mais assim, apta a entrar, ela jogou tudo para o alto. Não é essa. E agora está fazendo caminho em outra, para descobrir. Porque é Jesus que me chamou. E Jesus não vai me comprar com diploma, com dinheiro. Então, é perceber essa dinâmica, né? É perceber essa dinâmica. Olha, é o Cristo que chama. E para onde Ele chama? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.